precisa, em primeiro lugar, que nós possamos falar sobre a organização do partido e os métodos de organização do partido. Ninguém quer saber disso, é o primeiro ponto. Desculpa lá. Podes falar? Queres falar? Ou deixas falar? Estou-te a dizer só que os portugueses não querem saber disso. Queres falar ou não queres falar? Podes falar Força, sobre, podes falar então, sobre a vida deixa lá interna falar. do partido, claro. Não ponhas essa cara que não vale a pena, porque isso é uma cara de quem não está bem. Portanto, deixa-me falar. Terminas e deixa-me falar. São nossos convidados na edição da noite, os comentadores da SIC, Ascenso Simões e Miguel Prata Roque. Boa noite aos dois, bem-vindos. Ambos foram apoiantes de Pedro Nuno Santos à liderança do PS. Hoje, pouco mais de um ano depois, falamos da sua queda e da sua consequente sucessão. Vou começar por si, Miguel Prata Roque. Amanhã há a Comissão Política do PS para decidir a data das eleições internas e em cima da mesa estará à partida apenas um nome, José Luís Carneiro. Se o Miguel Prata Roque quer avançar, esta não era a altura para o fazer? Bem, eu só sou candidato mesmo a mudar o estado das coisas, porque eu acho que o país está muito assente em vibrações negativas. Eu acho que o que nós precisamos é de energia positiva. Porque, repare bem, o PSD diz assim, eu não consigo resolver os problemas porque o PS deixou o país de pantanas. O PS diz assim, é preciso defender o país contra a regressão de direitos que a direita vai trazer se aliar toda. O Chega diz, vamos dar cabo do PSD e do PS. Isto não chega para um país que se quer desenvolvido. Eu, sinceramente, aquilo que quero para o país é um país com mais bem-estar, com mais progresso, onde as pessoas queiram cá viver, queiram cá estar. E acha que o José Luís Carneiro não quer isso? Eu não vou estar aqui a discutir lideranças e desenganem-se quanto a isso. Não vai concorrer à liderança do Partido Socialista? Não, eu continuo a dizer que eu sou candidato para mudar o estado de coisas e mudarei esse estado de coisas no Partido Socialista, na minha faculdade, no meu bairro, na minha rua. Mas não é assim que eu funcionei a vida inteira. secretário-geral, para que fique claro. Não pretende ser secretário-geral. Não vou responder a isso hoje, porque eu não sei sequer qual é a deliberação que vai tomar a Comissão Nacional amanhã. E desse ponto de vista, aquilo que eu posso dizer é o seguinte. O Partido Socialista precisa de voltar a estar com as pessoas. O Partido Socialista deixou de ter pequenos negócios, o Partido Socialista deixou de dar aulas nas escolas, o Partido Socialista deixou de andar de transportes públicos e precisa voltar a falar com as pessoas. Os congressos devem ser um espaço para isso, para se ouvirem as pessoas do país inteiro. E, portanto, eu fico à espera para saber quando é que esse debate vai poder ser tido. Porque eu não quero estar aqui a discutir lideranças. Eu não acho que Pedro Nuno Santos tenha cometido todos os erros e que o resultado eleitoral de domingo se deva a uma má atuação do anterior secretário-geral e também não acho que a próxima ou o próximo secretário-geral vá resolver todos os problemas e, portanto, tem que ser, obviamente, sério e honesto. E já escreveu esta semana que o PS ou abre janelas ou sufoca, ou se rejuvenesce ou definha. O que lhe pergunto é se José Luís Carneiro, na sua perspectiva, vai sufocar ou vai definhar o PS para o Miguel Prata Roque ainda estar a equacionar, concorrer. Se tivesse a certeza que ele não Eu insisto nisso. Poderia ir por estes caminhos que tem. Nós na vida podemos contribuir de várias formas para que as coisas mudem. E eu estou cá para contribuir para isso. O José Luís Carneiro é um camarada meu que trabalhou comigo num governo de muito boa memória pela minha parte e pela parte dos portugueses que o avaliaram. E por isso, obviamente, que eu reconheço ao José Luís Carneiro, como reconheço a vários outros camaradas de partido, essa capacidade de falar com o país. equaciona avançar contra ele. Eu não acho, nega que está disponível. Nelma, a minha questão é esta. O PS nunca foi um partido seguidista e um partido centrado na personalidade do seu líder. E isso acho que é um problema dos tempos modernos. Eu vou-lhe dizer o seguinte. Eu, como secretário de Estado, que tinha assento no Conselho de Ministros, Sim. fui mais útil ao país criticando decisões que iam ser tomadas por esse governo do que tendo-me silenciado. Eu gosto nas minhas equipas de me rodear dos melhores. Faço assim na minha vida profissional, faço assim na minha vida pessoal. Não tenho medo de me rodear de pessoas melhores do que eu. Vamos passar para e o acho que nós devíamos todos começar a fazer isso. Sem confirmar nem desmentir uma possível candidatura, resta-me perguntar então ao Ascenso Simões se gostava de ver Miguel Prata Roque à frente do Partido Socialista enquanto secretário-geral. Não, essa questão não se vai colocar. Ou seja, essa questão não se vai colocar porque mesmo que o Miguel Prata Roque se apresente como candidato a secretário-geral, ele não tem as bases suficientes nem os apoios suficientes para ser secretário-geral do Partido Socialista.
E, portanto, essa questão não se vai colocar. Eu até lamento que o Miguel Prata Roque, que é uma personalidade importante no Partido Socialista e cheio de méritos, neste momento esteja a ser uma espécie de Daniel Adrião nos tempos passados. Ou seja, eu não gostaria de o ver nessa posição, mas ele é que tem que responder por ele. Agora, o que eu acho é que, resolvido o problema que nós tivemos logo na noite eleitoral, que era de saber se Carlos César assumia as suas responsabilidades e, portanto, assumia interinamente o lugar de secretário-geral e dizia ao partido: vou ficar secretário-geral até às eleições autárquicas, eu vou comandar o partido, vou comandar a máquina, vou decidir o que tem para ser decidido, eu vou organizar o partido com os melhores para apoiar os nossos candidatos, e depois das autárquicas nós fazemos o nosso caminho. Resolvida esta questão, uma vez que o presidente do partido entendeu que não devia assumir essa responsabilidade, não há outra solução. A solução é: vamos para eleições do secretário-geral. Resolvido que está a questão central do secretário-geral, ou seja, as outras personalidades que no contexto do partido têm uma penetração na estrutura do partido que permitia discutir a liderança do partido, e essas personalidades não se apresentaram até agora, não há de todo qualquer possibilidade de nós virmos a ter uma discussão da liderança. Ou seja, acho até que qualquer discussão em torno dessa liderança será de dar muita importância àquilo que não tem. Ou seja, qualquer candidato... Concorda com esta ideia de Miguel Prata Roque de que haver apenas um candidato à liderança do PS amordaça o debate interno no partido? Vamos lá ver. Não favorece. Não favorece. E foi isso que eu disse, e foi isso que eu tentei fazer na noite eleitoral e no dia a seguir. Eu falei com muitos presidentes de federação e com muitos dirigentes do PS para tentar que eles, junto do presidente do partido, lhe dessem nota de que a melhor solução era que o presidente do partido se assumisse temporariamente como secretário-geral. Não teve o resultado e, portanto, o problema está resolvido. Agora, a única solução é desenvolvermos o processo eleitoral, elegermos o secretário-geral. A partir daí, o secretário-geral reunir-se-á com as pessoas que entender, e vamos para eleições autárquicas com o nome secretário-geral. Não há aqui nada de amordaçar o que quer que seja, não se limita ao que quer que seja. É claro que fazia todo sentido que, perante os resultados eleitorais, o Partido Socialista tivesse tempo para fazer um debate mais profundo do que aconteceu, mas, não havendo essa circunstância, portanto, passamos à frente. Não estamos aqui... A haver um candidato frente a José Luís Carneiro, parece-lhe que tem que ter maiores condições de elegibilidade do que Miguel Prata Roque. É essa a sua ideia? Não, o Miguel Prata Roque ele sabe isso, ele não conhece ninguém no partido, ou seja, ele conhece pessoas em Lisboa, não conhece espalhadas pelo país, não conhece. Portanto, eu diria, o Miguel Prata Roque é uma personalidade que se afirma no Partido Socialista e no país pelos comentários das televisões. E ele tem um eleitorado próprio. O eleitorado próprio é exatamente um eleitorado próximo do meu. Ou seja, nos últimos dias há dezenas de pessoas que me contactam pelas redes sociais e por e-mail, a dizer assim: vá lá pôr ordem nisso. E eu não respondo a ninguém. Porque as pessoas são voluntaristas, as pessoas concordam connosco nas televisões, mas as televisões não servem para fazer líderes políticos. As televisões servem para o que servem, é acompanhar as pessoas, dizer às pessoas as nossas opiniões, enquadrar os temas. Portanto, vamos ver. Vou perguntar isso ao Miguel Prata Roque, porque é que ele, de facto, não descarta a possibilidade de concorrer à liderança do PS, quando ainda recentemente perdeu Lisboa, a Federação. Manelma, eu não sabia que tinha sido convidado para vir discutir sobre a minha candidatura Tem falado sobre a líder isso do PS. Mas é inevitável, Miguel. Eu percebo. Ascenso, agora se me permites, eu sei que o Expresso já decidiu ontem quem é que vai ser o secretário-geral do Partido Socialista. Eu não estava à espera que o Ascenso achasse que podia fazer telefonemas aos presidentes das federações e também decidir quem é que vai ser esse próximo secretário-geral. Não disse nada disso, homem. Não disse nada disso. Isso revela, de facto, uma certa postura de determinadas elites do Partido Socialista. Não disse nada disso, Miguel. Que acham que republicanamente, através de conversas de bastidores, podem... Olha, então candidata-te, Miguel. Candidata-te e resolves o problema. Isso, que tem levado as pessoas a afastarem-se do Partido Socialista. Aquilo que eu vim é pedir que o Partido Socialista fale de forma diferente para as pessoas. E, obviamente, que eu contribuirei. Eu sou militante do Partido Socialista há 29 anos.
E eu sou há 43. Eu tenho avós na Covilhã, eu tenho avós de Sozel, eu ando pelo país inteiro porque sou advogado e, portanto, exerço a minha profissão também há 22 anos. Eu não sou um comentador de televisão. Eu sou professor universitário há pelo menos 24 anos e eu não aceito que alguém como o Ascenso, que é meu camarada de partido, faça o comentário que fez há pouco. Eu não sou um comentador. Eu sou um profissional, sou advogado, tu és também sou um professor comentador, universitário, exerci funções públicas 1 ano e 8 meses, entre 26 de novembro de 2015 e 20 de julho de 2017. E, portanto, a minha vida profissional fala por mim. Eu acho que as pessoas que não estão envolvidas neste tipo de circuitos têm que dar um passo em frente e têm que responder àqueles apelos que eu tenho sentido na rua e também de contactos vários. Que é, por favor, façam alguma coisa. Por favor, construam coisas. E eu não percebo qual é a utilidade de vocês estarem aqui a discutir se eu sou candidato ou não sou candidato. Porque é inevitável, Miguel. Já sabias isso quando aceitaste. Depende de eu recolher 200 assinaturas. Obviamente que eu poderei ser candidato a partir do momento em que a minha vontade pessoal seja nesse sentido. A questão de saber se eu serei líder ou não serei líder do Partido Socialista dependerá de cada um dos militantes inscritos. Mas não é isso que eu vim aqui discutir. O que eu vim discutir é o que é que o partido tem que fazer, o que é que o Partido Socialista deve fazer relativamente à sociedade atual. Porque o Partido Socialista, hoje em dia, é visto pelas pessoas, principalmente pelas gerações mais novas, como aquele partido que não apoia quem trabalha, mas que apoia apenas aqueles que vivem de subsídios. Isso não é verdade. O Estado Social é essencial para os jovens que ganham 1.000 euros. Os jovens que ganham 1.000 euros podem ter um seguro de saúde privado, mas se tiverem uma doença grave, esse plafond esgota-se rapidamente. Basta terem uma depressão e terem que consultar um psiquiatra e esse plafond de consultas é esgotado num terço do ano. E, portanto, nós temos que começar a explicar às pessoas que não basta que alguém que ganha 1.000 euros passe a ter uma redução de impostos para ganhar mais 500 euros. Porque, por ganhar mais 500 euros, isso pode implicar a ausência de prestações sociais. Nós recebemos menos de salário porque pagamos impostos, porque temos um sistema de água e de saneamento, um sistema de transmissão do Wi-Fi. Esse retorno dos impostos o que eu acho é que não têm sentido esse retorno por razões várias. É preciso fazer uma racionalização do uso dos serviços públicos, é preciso modernizar e desburocratizar. O Partido Socialista, aliás, desse ponto de vista, não pede meças a ninguém, porque foi principalmente aquele que inaugurou o programa Simplex e que reduziu encargos para as pessoas e para as empresas, e é aí que nós temos que nos centrar. Não é saber quem é que tem mais visibilidade na televisão ou não, porque eu tanto estou hoje na televisão como estarei amanhã nas salas de aulas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E, portanto, eu não tenho nenhuma necessidade de estar aqui para poder tempo de antena. Muito bem. Ascenso, olhando para outra notícia de hoje, que é a de Fernando Araújo, que não quer o seu lugar de deputado, ao qual acabou de concorrer e como cabeça de lista, e agora diz que volta a ser médico a tempo inteiro, não quer ocupar o seu lugar de deputado. Isto não prejudica a imagem do Partido Socialista? Deixa-me só ir um bocadinho atrás. Eu fui candidato a deputado em 1983 e 1985. E, portanto, eu sei muito bem o que são os períodos negros do Partido Socialista. E sei que, neste momento, aquilo que mais importa não é nós começarmos já a calcorrear o país para lhe voltarmos a falar sobre os problemas do país. Precisa, em primeiro lugar, que nós possamos falar sobre a organização do partido e os métodos de organização do partido. Ninguém quer saber disso, é o primeiro ponto. Desculpa lá. Podes falar? Queres falar? Ou deixas falar? Estou-te a dizer só que os portugueses não querem saber disso. Queres falar ou não queres falar? Podes falar Força, sobre, podes falar então, sobre a vida deixa lá interna falar. do partido, claro. Não ponhas essa cara que não vale a pena, porque isso é uma cara de quem não está bem. Portanto, deixa-me falar. Terminas e deixa-me falar. Portanto, o Partido Socialista tem que pôr o partido a zeros. E só depois é que vai iniciar o contacto com os portugueses para voltar a pensar o país. O Partido Socialista não tem nenhuma necessidade de começar já a pedalar para
arranjar um programa do governo quando sabe que vai estar 4 anos na oposição, se não tiver juízo até mais. E, portanto, tem que começar a organizar o país. E começa a organizar o país garantindo que nas eleições autárquicas não há doidos a porem em causa as nossas vitórias. Ok? Portanto, vamos lá ver se nos entendemos. As nossas autarquias são numa situação de oposição... São nossas, são dos portugueses. As nossas autarquias... As autarquias socialistas, dos nossos presidentes de Câmara, dos nossos presidentes de Junta, que andam todos os dias a calcorrear o país... Dos fregueses, não são do Partido Socialista. As nossas autarquias, as autarquias presididas por socialistas, as autarquias que têm presidentes de juntas socialistas, que todos os dias estão no terreno, merecem respeito. E merecem que nós os ajudemos a ganhar as eleições. Mas quem é que está a faltar ao respeito, Ascenso? Não, está a faltar o Miguel. Está a ficar... Aliás, irrita-se até por todas as coisas que as pessoas lhe dizem na cara. Portanto, vamos lá ver se temos juízo. O Partido Socialista tem umas eleições para ganhar. Assim é que o Partido Socialista se vai afirmar como segunda força política. Não é a reunir-se numa sala fechada a pensar os problemas do país já. As salas vão ter que ser abertas. As salas vão ter que ser com mais gente possível. As salas têm que voltar a ser, como no tempo do engenheiro Guterres, salas amplas. Mas primeiro nós temos uma obrigação. Eu gostava que me respondesse à pergunta do Fernando Araújo numa perspectiva não concreta. Veja o seguinte, nós ainda não passou uma semana e nós já estamos a dar má conta de nós. Ainda não passou uma semana e já estamos a dar má conta de nós. Ou seja, as pessoas quando aceitam ir para a lista de deputados é para exercerem função de deputados. Não é para serem candidatos a ministros. E acho muito lamentável que alguém que encabeçou uma lista tenha aceito encabeçar uma lista só para ser Ministro da Saúde. Isso é que é enganar os portugueses. Nós não podemos permitir uma coisa dessas. As pessoas, quando aceitam ir nas listas de deputados, é para exercerem a função, o cargo de deputado. E honrá-lo. Nós não podemos andar a enganar as pessoas. Andamos a enganar as pessoas, dizendo assim, colocando uma pessoa em cabeça de lista. Foi cabeça de lista até há pouco tempo. Andou um mês em campanha eleitoral e no primeiro momento diz, tchau, que eu não estou aqui a fazer nada, não quero ser deputado. Miguel Prata Roque, também queria ouvir o seu comentário a Fernando Araújo para irmos para as autárquicas e apanharmos o raciocínio do Ascenso. Não quero fazer nenhum comentário relativamente ao professor Fernando Araújo, quero apenas elogiar o trabalho que ele tem prestado em favor do país, quer como Secretário de Estado Adjunto da Saúde. Não acha que defrauda a expectativa de quem vota no círculo, nomeadamente onde Fernando Araújo era cabeça de lista do Partido Socialista? Quem concorre a um mandato deve de facto honrá-lo e deve cumpri-lo até ao fim, a não ser que haja razões ponderosas que o impeçam a não cumprir esse mandato. Vamos então às autárquicas. Parece-lhe que vão ser decisivas para carimbar ou não o fosso onde o Partido Socialista poderá ter caído no domingo passado? Vamos lá ver. O que eu acho que revela a geografia eleitoral do domingo passado é que há freguesias que eram tradicionalmente concelhos e freguesias tradicionalmente pertencentes às classes trabalhadoras, à classe média, que deixaram de votar no Partido Socialista e no Partido Comunista e passaram a votar no Partido Chega. E se revela que as pessoas estão insatisfeitas com os serviços. Ainda há pouco me perguntava sobre se o dinheiro que pagamos a título de impostos reverte ou não a favor das pessoas. Manifestamente as pessoas não estão a sentir isso, porque há uma degradação da qualidade dos serviços públicos. Todos nós sabemos que enfrentámos um período de ajustamento orçamental gravíssimo entre 2001 e 2015 e que depois o governo que veio em 2015, apesar de levantar várias das restrições orçamentais que existiam, teve que manter um controle, a meu ver, até excessivo sobre os gastos públicos, mas nós, porque é a mesma coisa do que em casa, reparem, é que se nós podemos comprar uma casa e essa casa estar pintada de novo, mas com a passagem dos anos, ela ganha mofo, ela abre rachas na parede e nós temos que ir conservando esses mesmos serviços. E aquilo que eu sinto, sinceramente, é que os autarcas são justamente aqueles que estão mais perto das populações. E estando mais perto das populações, têm uma maior capacidade de diagnosticar que necessidades são essas mesmas. O Partido Socialista, neste momento, é o partido que tem mais autarquias, sejam
municípios sejam A minha pergunta freguesia. era se o resultado das autárquicas vai, de facto, certificar o estado em que está o Partido Socialista, se é mesmo arrasador ou se há alguma esperança de que a derrota e o momento não seja assim tão negativo. Eu acho que as pessoas não precisam de meias palavras. Obviamente que se o Partido Socialista perder na mesma medida em que perdeu as eleições legislativas, tem a ver com a dimensão as câmaras municipais, obviamente que isso obrigará a uma reflexão e uma reformulação da estratégia do Partido Socialista muito mais intensa do que aquela que sucederá se, pelo contrário, a avaliação positiva dos portugueses ao trabalho de cada um dos autarcas individualmente for positiva. É por isso que eu tenho defendido que a discussão em Congresso, que é um local onde se discutem antes, eu até acho mais importante, a discussão antes do próprio Congresso do que propriamente em sede de Congresso. Os congressos do Partido Socialista e do PSD tornaram-se, no fundo, um circo, um folclore de entronização de um líder, porque as eleições do líder fazem-se por eleições diretas antes do próprio Congresso e isso faz com que o Congresso se torne quase que laudatório e isto acontece, reparem, no PSD, no PS e no Chega. Portanto, obviamente que as eleições autárquicas serão importantíssimas para perceber qual é o grau de distanciamento entre os portugueses e o Partido Socialista. Era essa exatamente a minha pergunta para terminarmos. Sim, a chance. Eu gostaria só de dizer o seguinte. Eu conheço muito bem o país. Muito bem. Aliás, conheço os conselhos todos do país. Conselhos todos do país. E, por exemplo, começando só aqui no interior norte, o Partido Socialista vai voltar a ganhar em Montalegre, e em Chaves, e em Ribeira de Pena, e em Vila Real, e em Sabrosa, e em Santa Marta, e em Mesão Frio. Perdeu em todo o lado. Houve até conselhos em que ficou em terceiro lugar. E, portanto, eu só gostaria é que o Partido Socialista não se metesse no meio. Ou seja, que nós não arranjássemos agora nenhuma razão para andarmos aos tiros a desviar as atenções. Ou seja, se há um candidato que já reuniu todos os apoios no sentido de permitir que o Partido Socialista vá para eleições autárquicas com um mínimo de paz, porque é que nós havemos de andar aqui com garrinhas, com candidaturas que se sabe à partida que não têm nenhum sucesso e criar problemas ao partido? É claro que não era a melhor solução, mas pronto, foi para isso que nós caminhamos. E a única coisa que nós temos que fazer é assumir as responsabilidades e dizer não vamos criar problemas aos autárquicos. Final, Ascenso, ainda sobre as eleições autárquicas, a maioria das leituras que têm sido feitas é de que este resultado das legislativas não é extrapolável para as autárquicas, mas, por exemplo, em Lisboa, tendo em conta que as escolhas foram, na sua grande parte, já deixadas por Pedro Nuno Santos, qual é a esperança que vê para a candidatura de Alexandra Leitão, que sabemos que pensa muito parecido? Eu tenho pela professora Alexandra Leitão uma enorme simpatia e até admiração. E eu sei que ela tem a capacidade tática para entender o que aconteceu no domingo passado e acertar a sua estratégia para que o Partido Socialista e a aliança, a coligação que vier a verificar se possa atingir os melhores resultados e ganhar as eleições. Também acredita nisso, Miguel Prata Roque, mesmo Lisboa desde 1989 tem uma realidade diferente do resto do país. E essa realidade não é transponível para qualquer outro concelho e caminharemos como sempre caminhamos nos outros concelhos e Lisboa será tratada à parte. Maior Câmara do país, há ou não a esperança de a ganhar, mesmo com o resultado do fim de semana passado? Miguel Prata Roque, são situações que não se associam? Bom, em primeiro lugar, quer dizer, as decisões são tomadas pelo coletivo, por órgãos próprios do Partido Socialista que fizeram essas escolhas, e não fazia sentido que a circunstância de se mudar de líder mudasse essa mesma decisão. Sim. O Partido Socialista tem o privilégio de ter pessoas que têm muita experiência executiva, muitas delas vieram, aliás, do governo, de funções executivas na administração pública, e têm essa capacidade de ajudar as populações. Quanto à estratégia relativamente perguntou-me diretamente sobre a Câmara Municipal de Lisboa. A estratégia do Partido Socialista na Câmara Municipal de Lisboa foi sempre a mesma. O Partido Socialista, obviamente, tem que capturar e captura o eleitorado, que é o eleitorado mais esclarecido, mais dinâmico. Aliás, nós vemos também nos resultados eleitorais que é justamente nas freguesias que têm população mais instruída que o Partido Socialista tem melhores resultados e que o Partido Chega tem menos resultados. E, portanto, em Lisboa, aquilo que tem que fazer Alexandra Leitão, obviamente,
é demonstrar aquilo que são as fragilidades da governação do atual Presidente alta de Câmara na e, mesma. obviamente, Muito bem. devolver a cidade aos lisboetas. Miguel Prata Roca, Xan Simões, muito obrigada aos dois. Bom fim de semana. Boa noite. Obrigado.